Bom dia, nós vamos apresentar aqui, né, sobre a paralelização do algoritmo Caminhs, que é um algoritmo de inteligência artificial, e o grupo é composto por mim, Isabela, pelo Lucas, pela Rossana e pelo Vinícius. Pode passar, por favor. A gente encontrou um algoritmo ali para o código do Caminhs, e o algoritmo de Caminhs, ele é basicamente um algoritmo de agrupamento, onde ele escolhe ali um centroide aleatoriamente e são calculadas as distâncias de cada instância até esse centroide. E pode ser utilizada tanto a distância euclidiana quanto a distância de Manhattan para fazer esse cálculo. E após essa primeira interação, o centro ali de cada centroide, ele é escolhido novamente e são medidas essas distâncias em relação aos novos centros. Então, o número ali de centroides que são escolhidos e as distâncias, elas são recalculadas e passadas por parâmetro ali naquele algoritmo. E no algoritmo que a gente apresentou ali é definido o número de interações e após isso o número de clusters, né, que é necessariamente o número de centroides. E ele funciona ali, o algoritmo funciona lendo um arquivo de entrada, que é um TXT, e ele escreve ali a saída em um outro TXT. E o código ele é de 2019, a implementação é até um pouco mais simples, né, do que o convencional, não lida ali com exceções que teriam que ser tratadas no Caminhs, mas como a gente viu que ele tinha uma estrutura bem interessante, a gente resolveu usar ele como base para paralelizar. Pode passar. E no algoritmo, como eu comentei, né, ele é lido um arquivo de entrada, que ele tem a coordenada de cada instância, e após a execução do algoritmo, ele gera um arquivo de saída, que ele tem ali o centroide, né, a instância, perdão, e o centroide a qual ele pertence. Pode passar. Bom, a máquina na qual nós realizamos os testes foi uma máquina de um dos integrantes do nosso grupo. O processador dela é um Intel i7 10510U. Ele tem 8 threads e 4 cores. São 16 GB de RAM e uma placa de vídeo dedicada à NVIDIA com 2 GB. O sistema operacional era o Windows 11 e a versão G++ GCC é a 6.3.0-1. Mas por que a gente utilizou a máquina local e não o servidor Parcode? Foi justamente porque a versão do Parcode era a versão 5.4, a versão GCC. E para rodar esse algoritmo do Caminhs, a gente precisava de uma versão 6 ou maior. E aí, por conta disso, nós fizemos os testes numa máquina local mesmo e não no servidor Parcode. Bem, agora falando da implementação em si e do paralelismo. Esse daqui é o código. A gente fez algumas pequenas mudanças nele inicialmente, que antes ele teria que receber toda hora a entrada definindo o número de iterações do caminhos e o número de centroides ou clusters. Então a gente deixou isso pré-setado em 20 iterações e 2 clusters. E como que a gente fez aqui os testes? O algoritmo primeiro ele determina os centroides de forma aleatória e depois vai recalculando, né, as distâncias dos pontos e os centroides de forma desse for aqui e da quantidade de vezes do número de iterações. Inicialmente, a gente tentou paralelizar todos os for internos aqui. Testamos schedule estático, o dinâmico, a gente setou chunks, né, para o dinâmico, também tentou o guiado. O guiado foi o que deu o pior caso, ele aumentou muito o tempo de execução, e a gente tentou otimizar esses for aqui interno, cada um deles, mas esses testes não deram um bom resultado com o número, né, de 4 threads, que a gente precisava de um speedup maior do que 2. O que deu o melhor resultado foi paralisar o for externo e o for que definia, né, inicialmente aqui os centroides de forma aleatória. A gente deixou esse for externo aqui com o schedule dynamic, sem setar nenhum chunk, e para criar esses centroides de forma aleatória, a gente deixou com 100. A gente fez vários testes, tanto indo para números bem extremos, quanto indo para números extremos de alto. Por exemplo, a gente tentou 10.000 e a gente tentou números bem pequenos, por exemplo, 3. Muito porque a nossa entrada ela era muito grande mesmo. Acho que passava de alguns milhões aqui a entrada. E então, por isso que a gente tentou esses testes tão extremos. Muito porque a entrada também tinha que demorar mais do que 10 segundos para dar, né, o tempo para a gente conseguir fazer a paralelização.
Executando o código sequencial, obtivemos um tempo que variava entre 21 segundos. A partir disso, modificamos o código sequencial e variamos esse código modificando as threads, né? Realizamos os testes com 2, 4 e 8 threads. O melhor tempo que nós conseguimos foi de 8 threads, né? Obtivemos o tempo de 6,5 segundos, mas o código com 2 threads também obtivemos um certo ganho, né? Entre 13 segundos, com 4 threads ficou em 8, e como eu havia dito, o melhor ficou entre 6 segundos. Obrigado.